a saúde fragilizada, um coração cheio de angústia, problemas dentro de você, problemas fora de você. Aquele povo estava se sentindo assim. Mas a Bíblia diz no versículo de número 4: e sucedeu eu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Neemias, ele chorou. E eu vou te dizer uma coisa, e muita gente fica doente por isso. Chorar não é sinal de fraqueza. Jesus, ele chorou. Chorar não é sinal de falta de fé. Chorar não é sinal de alguém fraco, alguém que não crê em Deus, não. Neemias chorou e foi chamado para reedificar o muro. Jesus chorou, e foi Jesus, quando ele estava aqui, encarnado, no mundo como carne, ele chorou, porque enquanto estivermos nesse corpo, sentiremos tristezas. Enquanto estivermos nesse corpo, sentiremos ansiedade. Enquanto estivermos nesse corpo, sentiremos decepções quando alguém nos fere. Nos sentiremos tentados a nos ficar magoados. Nos sentiremos tentados a nos irar, a reclamar, a murmurar, porque estamos nesse corpo. Mas quando nos voltamos para Cristo, quando olhamos para Cristo, entendemos que ainda que a gente chore, Ele está lá. Quando olhamos para Cristo, entendemos que ainda que eu me sinta fraco, Ele está lá. Ele é Cristo, Ele é Deus, Ele não perdeu a sua força. Levante as mãos e diga: ainda que eu me sinta fraco, ainda que eu chore, eu olho para Cristo, porque Ele está lá. Se volte para Cristo. Se volte para Cristo. Deixa marcado aqui, abre Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele está falando de Jesus. Jesus foi tentado a chorar. Jesus foi tentado a sentir dor. Jesus foi tentado a se magoar. Jesus foi tentado a se decepcionar, mas Ele não pecou. E quando você tem Cristo dentro do seu coração, ainda que você chore, você entende que Ele está dentro de você. Quando você tem Cristo dentro do seu coração, ainda que te magoe, você entende que Ele está dentro de você. Quando você tem Cristo no seu coração, ainda que o vício tente te prender, esse vício não tem força, porque você entende que Ele está dentro de você. Diga: Cristo está dentro de mim. Então Neemias chorou, e o errado não foi chorar. Volta lá em Neemias capítulo 1, versículo 4. Ele então se assentou e chorou, e diz: e lamentei por alguns dias. Diga: alguns dias. O problema não é lamentar a perda. O problema é viver se lamentando. Tem gente que vive se lamentando por um passado que já foi. Tem gente que vive se lamentando algo que já passou. Tem gente que vive se lamentando algo que perdeu e não consegue avançar. O Neemias, ele também se lamentou, mas ele se lamentou por alguns dias. Ele não viveu uma vida de lamentações. E quantas vezes pessoas perdem a vida se lamentando por uma amizade que se perdeu. Pessoas perdem uma vida se lamentando por relacionamentos que se quebraram. Pessoas perdem uma vida se lamentando pelo emprego que já foi, pelo emprego que já era, por aquilo que foi no passado. Não se lamente. Não se lamente por uma vida. Ainda que você chore, se lamente por alguns dias, e então tome uma decisão: eu vou me levantar. Eu não vou viver uma vida de lamentação. Se essa pessoa não quer ser minha amiga, ok, eu vou seguir em frente. Se esse emprego deu errado, ok, Deus tem algo maior para mim lá na frente. Eu não vou viver me lamentando. Não viva se lamentando. Olhe para o que Deus tem para você no futuro. Diga: Deus tem muito para mim no futuro, em nome de Jesus. Então o Neemias, ele então se lamentou por alguns dias. Temos que escolher se vamos viver uma vida de lamentações, ou se vamos apenas nos lamentar algum dia, sacudir a poeira e continuar caminhando. O Neemias então, ele decidiu não viver uma vida de lamentações. Ele se levantou e ele então orou. E o versículo diz: e estive jejuando e orando ao Deus dos céus.
ele tomou uma decisão de se levantar. No versículo de número 11 diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do seu servo e à oração dos seus servos, que desejam temer o seu nome, e faze prosperar hoje o seu servo, e dá-lhe graça perante este homem. E eu era o copeiro do rei. Então olha só, Deus mandou e deu para Neemias um forte propósito, mas a Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Deus deu uma promessa grande para um homem que era copeiro do rei. Neemias não era ninguém importante no reino. Neemias não era um governador do rei. Neemias não era um entendido das forças armadas do rei. Neemias não era um exército do rei. Ele era apenas o copeiro do rei, o empregado do rei. E Deus foi lá e colocou uma promessa grande dentro do coração de Neemias, uma promessa de reconstrução. E talvez hoje você não se sinta ninguém importante, mas Deus tem colocado uma promessa grande no seu coração. Talvez hoje você se sinta o copeiro, talvez você se sinta hoje o último da fila, mas Deus coloca dentro do seu coração algo grande. Levante as suas mãos e diga: Deus coloca hoje dentro do meu coração algo grande. Não importa se você hoje se sinta o copeiro, não importa como você se sinta hoje. Talvez você não se sente bom o suficiente para aquela vaga, mas ela é sua, porque Deus está em você. Talvez você hoje não se sinta inteligente o suficiente para conquistar algo, mas Deus está com você e o rei vai te enxergar. Talvez hoje você não se sinta em condições de reconstruir nada, mas Deus está com você e o rei está te enxergando. Diga: o rei está me enxergando. Ele está te enxergando. Deus colocou um propósito grande dentro do copeiro. Se Deus colocou algo dentro do seu coração, vá em frente. Não olhe para as suas condições. Mas pastora, essa vaga é muito grande para mim. Vá em frente. Mas pastora, como que eu vou reconstruir algo na minha vida tão grande? Vá em frente. Se Deus colocou isso no seu coração, vá em frente, porque o rei vai olhar para você. Diga: o rei vai olhar para mim. O Deus que colocou o propósito no seu coração vai te ajudar a chegar lá. Levante as suas mãos e declare comigo: o Deus que colocou o propósito no meu coração vai me ajudar a chegar lá, porque Ele é um Deus de propósito. Então Ele deu um grande propósito para o copeiro do rei, para o copeiro do rei. E a Bíblia diz então em Neemias capítulo 2 versículo 1: E sucedeu que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Então olha só, esse homem era copeiro do rei que ele servia, tá? O rei que dominava a nação dele, o rei que havia levado aquele reino, havia levado a nação que Neemias era como cativo, aquele reinado. E Neemias era empregado daquele rei, mas a Bíblia relata que ele nunca serviu triste. Ele sempre se mostrou alegre. Queridos, quem nós temos sido nas batalhas que enfrentamos? Tem gente que enfrenta batalhas e vive triste. Tem gente que enfrenta batalhas e vive desesperançosa, e vive chateado, magoado com tudo, com todos. Neemias podia ter sido assim. Puxa, eu estou aqui como escravo. Puxa, esse rei tirou o meu reinado. Ele podia ter sido uma pessoa magoada, ofendida para o resto da vida dele. Mas a Bíblia diz que ele nunca serviu triste. Quem nós temos sido? Qual tem sido o nosso testemunho diante de uma batalha? De alguém que vive triste, vive reclamando? Ou de alguém que continua feliz porque sabe que Deus é com ela? Porque Neemias estava feliz não porque era copeiro do rei, mas porque ele sabia que o Deus do propósito estava com ele. Diga: Deus está comigo e por isso eu serei feliz, muito feliz, em nome de Jesus. Então Neemias entendeu isso. E a Bíblia então diz no versículo de número 2: E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Porque você não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então eu temi muito, em grande maneira. Então só uma observação: ninguém triste podia entrar diante do rei.
E o rei então reparou aquela tristeza de Neemias. E o versículo de número 3 diz: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Então olha só, existem locais, queridos, presta bastante atenção, segura essa palavra que ela é para você. Existem locais que Deus te coloca por estratégia. Deus não colocou Neemias lá para ser copeiro, para humilhar Neemias, mas porque ele precisava estar lá. O rei reparou em Neemias. O rei disse para o Neemias, que era o copeiro: o que você quer que eu vou te dar? Fala para mim, o que você quer que eu vou te dar? Tudo o que você me pedir. Olha só, aquele local não era um local de humilhação para Neemias, mas era um local estratégico, onde Deus iria cumprir o propósito dele na vida de Neemias. Talvez hoje você se sinta num local que você não gostaria de estar, num local de abandono, num local de humilhação, num emprego que você não gostaria de estar, num relacionamento que você não gostaria de estar. Mas eu digo para você, esse local não é para te humilhar, é uma estratégia de Deus para te levantar. Levante as suas mãos e diga: é uma estratégia de Deus para me levantar, porque o rei foi lá e disse para Neemias: o que você quer? Me pede que eu te dou. O rei não chamou o governador e disse: pede para mim, governador. O rei não chamou o oficial do exército e disse: pode pedir, oficial. O rei chamou Neemias porque ele estava lá. O local que você está, querido, é para mudar o seu destino. Esse local que você está é para mudar o seu destino. Talvez hoje você diga: pastora, eu não gostaria de estar neste local de humilhação, de abandono, de tristeza. Eu não gostaria de estar nessa dívida, nessa doença. Mas o local que você está hoje é um local estratégico, porque é um local onde Deus vai mudar o seu destino. Levante as mãos e diga: Deus vai mudar o meu destino neste local, em nome de Jesus. Era um local estratégico. Ele era apenas uma pessoa pequena, um copeiro desprezado, mas Deus foi lá e disse: vem cá, eu estou te chamando para um grande propósito. E esse local que você está, porque o rei vai te ouvir. É você que o rei vai ouvir. É você que Deus está ouvindo, querido. Talvez hoje você não entende, mas Deus está te chamando. Talvez hoje você se sinta pequeno diante de uma promessa grande como Neemias, pequeno diante de uma reconstrução grande, mas Deus está te chamando. O rei está dizendo: me pede o que você quer, me pede agora. Deus está te falando: me pede agora o que você quer, que eu vou te dar. O local que você está é estratégico. Você não é pequeno demais para chegar lá, porque o Deus do propósito vai estar com você. Diga: Deus do propósito vai estar comigo. E no versículo de número 5, para a gente encerrar, diz a primeira parte da mensagem: e disse o rei: se é do agrado do rei, e se o seu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha junto dele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando certo tempo. E disse mais o rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da cidade, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Para aquele copeiro, o rei deu tudo o que ele pediu. Para aquele copeiro, o rei preparou tudo o que ele precisava. Preparou a carta para ele poder viajar, preparou a madeira para ele poder edificar, preparou a madeira que ele ia construir a casa dele, preparou a madeira que ele ia reconstruir o muro da cidade. Ele deu tudo o que aquele copeiro precisava. Segura essa palavra, levante as suas mãos. Deus está preparando tudo o que você precisa hoje. Deus está preparando tudo para você reconstruir aquilo que foi perdido, aquilo que foi derrubado, aquilo que foi arruinado. Deus está preparando tudo. Em nome de Jesus, levante as suas mãos aos céus e diga: meu Deus, eu creio que o Senhor está preparando tudo. Eu posso me sentir pequeno, mas